O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram, mas a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O prólogo do Evangelho de São João é de uma riqueza teológica incomensurável. É uma riqueza tremenda, uma graça tremenda, a gente contemplar a palavra de Deus no início do Evangelho de São João. São João coloca: tudo foi feito por ela, pela palavra, se quiser traduzir também pelo verbo. O verbo significa a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo foi feito por ele, e sem ele, sem a palavra, sem o verbo, nada se fez de tudo aquilo que foi feito. Você é criatura de Jesus Cristo. Jesus te criou com o Pai e o Espírito Santo. As estrelas são criaturas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vê a riqueza do Pantanal, da Amazônia, dos desertos, dos oceanos, esses pássaros tão lindos, quando eu vejo eu amo passarinho, eu amo pássaro desde criança.
Eu fico vendo os detalhes das aves e eu converso com Jesus. Eu falei, nessa aqui o Senhor quis caprichar, né? Esses dias eu vi um passarinho aí, num vídeo que eu estava vendo. Ele era azul assim, parece um azul metálico e rajado de marrom. Em volta do olho branquinho assim, os pés eram vermelhos. Eu falei, aí o Senhor está de brincadeira, né, Jesus? O Senhor estava brincando lá naqueles programinhas de fazer as coisas bonitas. Se Deus pensa nos detalhes dos passarinhos, veja a plumagem de uma arara, veja a beleza dos peixes, dos corais. Deus pensou nisso, Deus quis isso tudo. E nós estamos apartados da natureza, nós estamos longe da criação divina, estamos mergulhados num sistema capitalista. Padre, o Senhor só fala disso, vou morrer falando, apartados e correndo que nem gente que não tem Deus, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de pacote de arroz, pacote de feijão, e corre atrás de gasolina, e quer trocar carro, e quer trocar celular, e quer trocar computador, e quer embelezar a casa, e acorda no celular, e dorme no celular, e a criação passando despercebida. Nós, por exemplo, moramos numa das regiões mais bonitas do mundo, pertinho do Pantanal, entre o Pantanal e a Chapada dos Guimarães. A gente não usufrui disso. Nós estamos morrendo e se debatendo nas grandes cidades. E quando as pessoas vão para a natureza, regiões montanhosas, eu sou de região montanhosa, o povo vai para fumar maconha, vai para tomar chá de cogumelo, vai para ver ET, para ver demônio, porque não conhece a palavra, não conhece Cristo, o Criador do céu e da terra. Nela estava a vida eterna, e a vida era a luz dos homens. Está vendo? A vida está em Jesus Cristo. Depois lá na frente ele vai dizer, eu sou a vida. Essa vida aqui, traduzindo do grego, zoé, tem duas palavras para dizer vida. Bios, que é a vida biológica, a vida terrena, e a vida eterna, a vida que ninguém viu, que ninguém chegou nela, a vida que não perece, a vida divina, Zoé. E aqui a palavra é Zoé. Nele estava a Zoé, nele estava a vida eterna, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Satanás não conseguiu dominar o menino Jesus, Herodes não conseguiu, o sistema dos romanos não conseguiu destruir Jesus. Pelo contrário, né? Foi o Império Romano que foi ruindo diante da fragilidade desse menino que morreu crucificado, diante desses dois tribunais: o tribunal dos judeus, que não acolheram o Verbo, que não acolheram o Messias, e o tribunal dos romanos, que, sendo ludibriado pelos judeus, pregaram a palavra, mas não anunciaram, não, pregaram literalmente com pregos, com cravos, penduraram o Verbo eterno na cruz, e quando o Verbo foi elevado, aí veio a salvação de todas as nações, de toda a humanidade. A Santa Cruz de Jesus Cristo é a recapitulação da ordem de todo o universo, do mundo angélico e do mundo visível, o mundo visível e invisível. Ele veio como testemunho, veio João Batista para dar testemunho desta luz divina, dessa luz eterna, para que todos chegassem à fé por meio dele. Está vendo, meus irmãos, como é importante anunciar o Evangelho? Como é importante estudar? Por que São João Batista era tão cheio do Espírito Santo? Porque não vivia para comer, não vivia para beber, não vivia cravado no meio das cidades. Então nós precisamos de evangelizadores que sejam penitentes, que não estejam cravados no meio da cidade, porque vão se diluindo. Tem que ter um certo recolhimento, tem que viver sim recolhidos.
E os apóstolos, quando eles começaram a perceber que tinha muitas atividades e as pessoas queriam que eles servissem às mesas das viúvas, os problemas das viúvas gregas com as viúvas judias e aqueles problemas triviais, os apóstolos disseram: opa, peraí, isso não, Deus não nos chamou para isso. Vamos eleger 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para cuidar das coisas triviais, enquanto nós vamos nos dedicar à oração e ao estudo da palavra. Porque se os apóstolos não rezassem, se os apóstolos não dominassem a palavra de Deus, eles não tinham conquistado o mundo para Cristo. E como nós precisamos de leigos que estudam: padre, mas eu não posso fazer como os apóstolos, eu não posso instituir 7 diáconos para cuidar da minha família, para ficar rezando, estudando. Essa não é a minha missão de pai, essa não é a minha missão de mãe. Justamente, esses que têm essa missão exclusiva de rezar, de estudar, de contemplar, fazer penitência, são os consagrados. Mas os consagrados estão se diluindo no meio do secularismo, e se a igreja vai perdendo a sua tenacidade, a sua unção, seu espírito de oração e de penitência, o que sobra da sociedade? Tanto é que isso que o padre está anunciando aqui está em sintonia com a palavra de Deus, que Nossa Senhora não cessa de descer do céu desde o século XIV, século XV, principalmente depois de Guadalupe para cá. Nossa Senhora não cessa de descer dos céus. E as mensagens de Nossa Senhora, em primeiro lugar, é para os bispos, é para os padres, é para os consagrados e consagradas. E Nossa Senhora repete o mesmo beabá: oração, sacrifício, penitência. Oração, sacrifício e penitência. Oração, sacrifício e penitência. Nossa Senhora não pede para estocar comida. Eu nunca vi Nossa Senhora pedindo para estocar comida. Veja-se em Fátima, Lourdes, Nossa Senhora pede para estocar comida. Até mesmo as aparições que estão sendo acompanhadas pela igreja, como Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje, Nossa Senhora Anguera na Bahia, que estão sendo acompanhadas pelas suas dioceses. As mensagens são de paz, de oração, de penitência, de vida nova. Nossa Senhora não fala para você estocar comida, para você sair fugindo e deixar tudo, e deixar de viver e preocupar com o fim do mundo. Não! Nossa Senhora pede para reformar a nossa vida. E os padres que começam a adorar, os bispos que começam a adorar, que o diga São Manuel Gonzales. Um dia eu vou fazer uma homilia sobre São Manuel Gonzales, um bispo espanhol que começou a renovar a sua diocese, o clero, a partir da adoração ao Santíssimo Sacramento. É conhecido como o bispo dos sacrários abandonados. O bispo dos sacrários abandonados. A treva vai penetrar na tua vida à medida que você viver distante do sacrário. Eu duvido que tenha uma pessoa, seja uma criança, um padre, um bispo, um leigo, que esteja próximo do Santíssimo Sacramento, que essa pessoa não irradia luz, esperança. Eu duvido. Pode fazer uma enquete, pode fazer uma pesquisa. Todas as pessoas que se aproximam da luz, diz a palavra, elas vão irradiar a luz. São João Batista era um desses. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Se você adora, se você comunga, se você estuda, se você ama Jesus, menino, se você ama a Santa Igreja, por favor, meu irmãozinho, minha irmãzinha, vamos evangelizar. Vamos dar testemunho de Jesus em casa, no trabalho, na escola, na universidade, na rua. Para de vestir essas roupas indecentes na rua. Isso é contra testemunho. Se o mundo não conhece o pudor, se o mundo não conhece a modéstia, nós católicos, homens e mulheres, principalmente as mulheres, precisa aprender a se vestir. Essas roupas decotadas, essas roupas curtas, essas roupas justas. Isso ofende o coração de Deus, isso dá contra-testemunho, e pior, quando vem com isso dentro da igreja. E as menininhas,
jovenzinhas vão crescendo com esse contra-testemunho da família e vão ver, que religião que você é? Eu sou católico. Aí lá não tem um quadro do coração de Jesus, não tem um crucifixo. Muitas vezes, se é rico, está cheio de coisas, de penduricalhos nas paredes, não tem uma expressão de catolicidade dentro de casa. Se é pobre, está cheio de pôster de futebol. Não adianta, tanto rico quanto pobre são permeados pela idolatria, se distanciam de Jesus. Ele não era luz, São João Batista, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao homem ilumina todo ser humano. Olha que coisa mais linda. João capítulo 1, versículo 9, ele é a luz que vindo a este mundo ilumina todo homem. Doenças, falsas enfermidades, tristezas, rancores, espírito de vingança, gente indiferente, que não tem sabor com as coisas de Deus, não consegue se alegrar, vai na missa, mas vai arrastado na missa, e o padre está fazendo a homilia, o padre está fazendo a pregação, seja na igreja X, Y ou Z, a pessoa está voada. Por quê? Porque as trevas interiores estão tomando conta, precisa adorar. A carta aos Hebreus nos mostra nessa leitura de hoje, da missa do Natal, é um imperativo de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 6, que todos o adorem. Vamos repetir? Que todos o adorem. Mais uma vez, que todos o adorem. Ao introduzir o seu Filho ao mundo, ao introduzir a palavra que se fez carne ao mundo, Deus deu esta ordem ao mundo angélico, e eles obedecem, que todos o adorem. Agora é preciso que todos nós o adoremos. Vamos repetir mais uma vez, que todos o adorem. Mais uma vez, que todos o adorem. Que todo homem, toda mulher venha com serenidade, com confiança, venha com os seus sofrimentos, com as suas alegrias, mas adora, meu irmão, adora o Verbo, adora Jesus, o Verbo que se fez carne, presente no Santíssimo Sacramento, presente no cálice com o seu sangue precioso, presente na igreja com a sua realeza, com a sua força, porque Ele ilumina de dentro para fora o teu coração. E o versículo 11 dá uma dor no coração, né? Porque fala da apostasia, a rejeição de Israel e a rejeição também dos cristãos. Versículo 11, veio para aqueles que eram seus, e os seus não o acolheram. Esses dias eu falei sobre isso, falo agora também. Existem só 2 tipos de pessoas, põe na tua cabeça, só 2 tipos de pessoas, não tem 3, os bons e os ruins, os que prestam e os que não prestam, os que se arrependem e os que continuam obstinados nos seus erros, os vagabundos sem vergonha e aqueles penitentes que querem mudar de vida. Existe só 2 tipos de pessoas, como que existe somente anjos e demônios. Quem são os demônios? São os anjos maus. Quem são os réprobos? São os homens maus. Mas já diz o ditado, né? Minha avó dizia, conforme se vive, conforme se morre. Se a pessoa anda passando a perna nos outros, roubando, adulterando, fingindo, e pode estar dentro da igreja, e Deus vai dando oportunidades para a pessoa se converter, mas existem só 2 tipos de pessoas, os que vão habitar o céu e os que vão habitar o inferno. Faz um exame de consciência, para que lado que você está? O que está dominando o teu coração? A luz que está vindo desse mundo, ou as trevas da tua natureza ferida, machucada? Por isso que a gente tem que oferecer a Deus os nossos sofrimentos, os nossos traumas, os nossos pecados. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Quantos batizados no inferno,
Quantas irmãs religiosas no inferno, quantos bispos e padres no inferno, quantos judeus da época de Jesus no inferno se tornaram filhos da perdição. São João Crisóstomo diz que a estrada do inferno é decorada pelos crânios dos bispos e pelas mãos dos padres. A gente acha que é brincadeira, a gente acha que quem é batizado não vai para o inferno, a gente acha que tem padre que não vai para o inferno. Jesus mostrou para Santa Faustina que o pior lugar do inferno, Satanás reservou para os padres e bispos, porque está aqui, João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Vai brincando com a doutrina, vai brincando com Jesus, vai brincando com a verdade, vai para o caminho de Judas, e quem ensina heresias, quem fica batendo de frente com a revelação divina, leva uma multidão de pessoas para a perdição. Isso é sério. Misericórdia, Jesus, misericórdia de quem está à frente da igreja, misericórdia de quem está à frente da política, misericórdia, porque o juízo dessas pessoas será muito mais severo, porque tem grandes responsabilidades. E Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Você não quer ser católico, você não quer obedecer a Deus, você não quer servir a doutrina dos apóstolos, saia, vai trabalhar, vem fazer arruaça dentro da igreja de Deus, não. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e verdade. É isso que Deus quer conceder aos homens. Graça é a vida divina, a verdade é o que Deus pensa, o que Deus ensina, o que Deus revela. Se abrirmos a nossa vida, nosso coração, seremos cheios de graça e verdade, como Nossa Senhora é cheia de graça, como São José é um homem justo, como São João Batista é o homem mais ungido, como os reis que adoraram Jesus, os reis magos, ficaram transbordando do Espírito Santo, como a simplicidade, a pobreza dos pastores que vieram ao presépio e saíram radiantes de alegria. Você que é pobrezinho, que a vida, pode ter certeza que os pobrezinhos, não falo só pobrezinho de questão financeira, não, as pessoas mais simples, vocês são os preferidos de Jesus, porque é dos pobres, dos pequenos, o reino dos céus. Mateus 11, 25, eu te louvo, Pai, te agradeço, te bendigo, porque escondeste essas coisas dos grandes, dos sábios, dos poderosos, e revelaste aos pequeninos. Os pastores de Israel significam os pequeninos, aqueles que não têm faculdade, aqueles que não falam 3, 4, 5 línguas, aqueles que não têm carro importado, aqueles que não têm conta grande em banco, aqueles que não são patrões, os pequeninos. Esses adoram, esses acolhem o verbo, são transformados, são iluminados. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Para existir antes de tudo, só pode ser Deus. E nesse prólogo de São João, que o padre está lendo aqui com vocês, isso aqui derruba todo esse conceito de uma pluralidade religiosa. Não existe religiões e religiões e religiões, só existe uma religião, a religião do Verbo que se fez carne, e que habita e subsiste na sua igreja que ele fundou, santa, católica e apostólica, e ponto final. Agora é a missão de todo homem iluminado, cheio de graça e de verdade, levar os povos à conversão, à obediência da fé, como São Paulo dizia ontem na carta aos Romanos, capítulo 16, a santíssima obediência da fé. Essa é a missão da igreja, essa é a missão de um padre, de um batizado. Seja você advogado, seja você médico, seja você jurista, político, advogado, seja você contador, pedreiro, pintor, agricultor, agrônomo, seja dentista, seja o que for, se você é batizado, você precisa evangelizar.
E se o Ocidente não evangeliza, o Ocidente está sendo destruído por ideologias. Nosso Ocidente não evangeliza, nós não testemunhamos Jesus. Estamos vivendo uma religião que eles estão fundando, uma religião materialista, uma religião consumista, e agora eles querem unificar todas as religiões para adorar um Deus falso, a besta, para colocar o poder de compra e venda nas pessoas, um Estado totalitário que vem amordaçando. Mas essa palavra é contra todo tipo de treva. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Não conseguirão dominar a igreja, não conseguirão dominar o Ocidente, não conseguirão dominar a Europa, porque Nossa Senhora se levantará em favor dos santos, dos pequeninos. São Miguel, Gabriel, Rafael, o exército celeste, e essa religião universal cairá por terra. Essa ideologia que quer destruir o Ocidente, a família, o sacerdócio, o celibato, a identidade do homem e da mulher, cairá por terra, porque estão lutando contra o próprio Deus, e a palavra diz, as trevas não conseguiram dominá-la, e não vai dominar. De sua plenitude, versículo 16, de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei. Está vendo? Israel foi o germe daquilo que Deus quis fazer na terra. Deus quis dar a Israel a lei de Moisés e os profetas, mas para todas as nações Deus quis dar graça sobre graça e levar também Israel à plenitude da fé. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nolo deu a conhecer e colocou no presépio para nós. Agora que todos o adorem, agora a tua vida vai ser isso. Se você centralizar o verbo na sua vida, a palavra, a Eucaristia, a liturgia, você será cheio de graça e verdade. Quanto mais você se afastar disso, você será deformado por dentro, pelas tuas paixões, pelas tuas concupiscências. A escolha é sua, porque o caminho de Belém está aberto. O caminho de Belém está aberto, já foi trilhado pelos pequenos, pelos grandes, pelos humildes e pelos sábios. Já foi trilhado pelos anjos e pelos homens. Esse caminho está aberto. E aonde que você vai ficar? Pendurado na internet, nas preocupações, o dia inteiro? Cheio de criminosas idolatrias, como diz a carta de São Pedro? Ou nós sairemos de nós mesmos? Esse sair de si significa renúncia, penitência, piedade, fé, esperança e caridade. Se você fizer isso, você está caminhando para a santidade, e tudo que estiver ao teu redor pode ter certeza que será iluminado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem.
também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Cantemos o nosso ofertório.